Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andreia e sejam todos muito bem-vindos às nossas aulas online sobre legislação educacional. A aula de hoje é a número 2. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre a Constituição Federal de 1988, nos artigos 211 até o artigo 213 e 14. Então, a Constituição Federal 1988 foi promulgada. Veja bem, esse texto que eu estou apresentando agora para vocês foi o texto de promulgação da Constituição Federal. Veja que palavras bonitas que foram faladas nesse dia. Para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, é, então, promulgada a Constituição Federal de 1988. Eu considero esse texto um texto muito bonito para a gente estar também divulgando nas nossas salas de aula do porquê a Constituição foi promulgada, né? E para quem que ela serve, e por que ela serve. E eu vejo esse texto aqui como um texto excelente para estar trabalhando com as crianças na sala de aula. Então, nós vamos dar continuidade ainda no capítulo 3º, tá? Onde fala da educação e da cultura e do desporto, porém, nós vamos permanecer na seção número 1, que fala sobre a educação. E nesse contexto, então, nós vamos estar trabalhando com esses artigos, o artigo 211, por exemplo, que fala dessa organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. E essa organização administrativa do nosso querido e amado Brasil se organiza dessa forma: a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios. Todos esses entes federados, eles são autônomos nos termos desta Constituição. Cada um deles tem a sua organização. Então, vou apresentar aqui com este quadro, vou apresentar para vocês como que eles estão organizados. Por exemplo, no Poder Executivo, a União ela é representada pelo presidente da República, os estados pelos governadores e o município pelos prefeitos. No Poder Legislativo, a União ela é apresentada pelo Congresso Nacional, onde se encontram os deputados federais, os senadores. E no Estado, o Poder Legislativo é a Assembleia Legislativa Estadual, onde se encontram os deputados estaduais. E nos municípios, a Câmara Municipal de Vereadores. Já no Poder Judiciário, nós encontramos na União o STF, que a gente tanto escuta falar, né, que é o Supremo Tribunal Federal, o STJ, que é o Supremo Tribunal da Justiça, os tribunais de Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar Federal, né? E também nos estados tem o Tribunal de Justiça, o Juizado de Especiais e Justiça Estadual Militar. Já nos municípios, não existe, né? Porque o Poder Judiciário ele está organizado em comarcas. Então, as comarcas são organizadas dentro dos estados, tá? E aí, no primeiro parágrafo do artigo 211, diz o seguinte, que a União ela tem a seguinte organização. Ela vai organizar, ela vai financiar e ela vai exercer. Ela organizará o Sistema Federal de Ensino, financiará as instituições de ensino públicas, né? E ela exercerá a função redistributiva e supletiva. Já já a gente vai estudar sobre o que são essas funções aí, tá? Mas o que a União quer garantir? Ela quer garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrões
mínimos de qualidade com assistência técnica e financeira aos estados e aos municípios, tá? Então, diretamente da União, vem verba, sim, tem receitas para serem enviadas, tanto para os estados quanto para os municípios, tá? A União, em matéria educacional, exercerá a função redistributiva, mas o que vem a ser isso, né? Essa função redistributiva, ela implica distribuir novamente, visando a equalizar as oportunidades educacionais, o que significa dizer que devem ser priorizadas nessa ação os entes que se encontram em mais desvantagens educacionais, em termos de qualidade, né? É por isso que em algumas regiões do Brasil recebem muitas verbas, né? Muita receita do governo federal. Por quê? Devido a essa função redistributiva, tá? E também a União, ela recebe uma função supletiva, evoca o sentido de complementar, isto é, de ampliar os recursos dos entes federados subnacionais quando estes são insuficientes para garantir a oferta da educação com qualidade. Vamos dizer que se um Estado não está conseguindo, com recursos próprios, dos seus impostos e tudo mais, arrecadar uma verba que possa ser suficiente para dar um padrão mínimo de qualidade na educação. O que acontece? A União vai auxiliar esse Estado ou este município, tá? Então, qual a diferença que existe entre distributiva e redistributiva? Então, quando eles vão preparar aqueles documentos que envolvem receitas e tudo mais, né, esses termos de referência que acontecem aí, né, nessas entregas de verbas e receitas para os governos, né? Então, eles precisam ter destinado para o que vai ser esse dinheiro, tá? Nenhum município recebe um dinheiro para ele fazer o que ele bem quer. Não. Tudo tem leis para isso, tá? As receitas são destinadas para tal assunto, para tal lei, né, orçamentária, tá? Então, por isso que muitas vezes, por que a população reclama tanto? Porque falta informação para a população. Ah, mas recebeu tanto dinheiro do governo federal. Sim, mas não foi para fazer tal ação, não foi para consertar a ponte. A receita foi para a educação. Ou, recebeu tanto dinheiro, mas não foi para isso, foi para fazer aquilo, tá? Então, essas questões aí. Então, vamos entender essa questão. O que é distributiva? São benefícios para as camadas mais vulneráveis, são financiadas, custeadas por toda a sociedade, tá? Então, o que significa isso? Toda a sociedade, ela paga impostos, né? De alguma forma, paga seus impostos, tá? Então, automaticamente, se recebe esses impostos e faz uma distribuição de toda a sociedade para toda a sociedade. Agora, quando diz que é uma função redistributiva, que aquela verba é para ser uma situação de redistributiva, o que acontece? São aqueles benefícios, tá? Para as camadas mais vulneráveis, são financiadas, custeadas pelas camadas mais abastadas da sociedade. Então, vejam bem, quando que acontece? São os impostos da classe mais, assim, rica, vamos dizer, da sociedade, né? Os impostos a mais dessa sociedade vão para beneficiar as camadas mais vulneráveis, tá? Neste artigo também fala, no parágrafo 2º, sobre a atuação dos municípios, que deve ser focalizada no ensino fundamental e na educação infantil, tá? Então, lembre-se bem, você, professor, você que trabalha aí, talvez na rede municipal de ensino, então, o município, ele tem prioridade para atender o ensino fundamental e também a educação infantil. Porém, no ensino fundamental, ele faz parceria com o
Estado, tá? Então, no ano de 2016, os municípios foram obrigados, por lei, a matricular todas as crianças de 4 anos na pré-escola. Por quê? Porque a partir daí, o ensino obrigatório ficou dos 4 até os 17 anos, né? Então, da mesma forma que a escola foi obrigada a ofertar as vagas e também fazer as matrículas, assim também essa responsabilidade cabe aos pais, né? A gente não falou lá no artigo 205 da Constituição, que é responsabilidade do Estado e da família. Então, se é obrigado para o Estado, a família também é obrigada a manter seus filhos matriculados na escola, caso contrário, vão receber multas, tá? A pré-escola é um ambiente de socialização que enriquece a formação das crianças, não é verdade? Essa criança passa a lidar com diferentes atividades, né, que vão estimular todas as questões, né, de raciocínio lógico, de linguagem, de criatividade, né, de observação, né, nas questões aí, e essas atividades como roda de conversa, trabalhar com música, tudo isso influencia muito no desenvolvimento da criança. E o artigo 11 continua, né, no parágrafo 3º, dizendo que os estados e o Distrito Federal, eles atuarão prioritariamente, grave essa palavra, prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio. Mas na LDB, vocês vão ver depois que a LDB vai reforçar que é no ensino médio, tá? Mas a LDB, ela vem constatar, ela vem confirmar, ela vem regulamentar detalhes, né, que a Constituição Federal, ela coloca como situações que devem ser garantidas, né, e depois a LDB vem regulamentar todas essas situações, tá? Elas não falam diferente, mas elas aprimoram, elas ampliam a explicação, tá? Por que a LDB colocou, então, que a prioridade do Estado é o ensino médio? Por quê? Porque o ensino fundamental é uma parceria do Estado junto com o município, ok? E no parágrafo 4º diz o seguinte, que na organização do seu sistema de ensino, tanto a União, os estados, quanto os municípios definirão formas de colaboração, de forma que vão assegurar a universalização, a quantidade e equidade do ensino obrigatório, né? Então, elas precisam sempre trabalhar em comum acordo. Elas vão sempre ter nos seus sistemas pensando, né, em formas de colaborar mutuamente para que aconteça, então, essa universalização, a qualidade e a equidade. Observa bem, de quem? Do ensino obrigatório. Então, de 4 a 17 anos é lei, é prioridade, tá? Tudo que tem de benefício é para atender especialmente o ensino regular, o ensino obrigatório, ok? Parágrafo 5º diz o seguinte, a educação básica pública atenderá prioritariamente o ensino regular. Acabei de falar, né? Então, é isso aí mesmo. E tanto os estados, a União e os municípios, eles vão estar exercendo essa função redistributiva em relação às suas escolas, entendeu? Não é só a União que vai trabalhar dessa forma redistributiva, ou seja, vai levar receita para aquelas escolas, levar mais receita para aquelas escolas que precisam de mais dinheiro, tá? Que tem necessidades a mais. Eu sei que quem está trabalhando no sistema de educação percebe isso. Nossa, a escola tal recebe tantos recursos, né? Toda hora tem recursos lá, por quê? Depende a faixa etária, depende também o contexto, né? Tem todas essas questões aí. Para o quê? Para dar um padrão mínimo de qualidade na educação, tá? Esse padrão mínimo de qualidade que se trata nesse artigo 1º,
né, dessa redistribuição, considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo aluno-qualidade, pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, quando o parágrafo único do artigo 23 da Constituição diz que as leis complementares fixarão normas para cooperação entre a União, os estados e o município, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento do bem-estar em âmbito nacional. Entenderam? Então, se faz um custo aluno-qualidade, e aí um valor X, e aí, conforme o número de alunos matriculados naquela escola, vão receber X valor, tá? Então, isso tudo é umas questões organizadas, né, em comum acordo aí entre as esferas federais. E agora, em uma síntese, podemos dizer também sobre as responsabilidades do sistema educacional brasileiro. Vejam bem, do governo federal, ele está responsável por cuidar do ensino superior, tá? E da educação profissional e regras de atuação para os estados e para os municípios. E a União, ela vai investir 18% da receita dos seus impostos, tá? Vejam bem, 18% da receita dos seus impostos. Gravam bem essa palavra. Depois nós vamos ver por quê. O governo estadual, ele focaliza trabalho no ensino médio, mas ele faz parceria com os municípios para atender o ensino fundamental. E outro detalhe, o Estado também cuida da supervisão dos sistemas de ensino. Vocês estão vendo por que existe a superintendência de educação? Por quê? A superintendência é o órgão que cuida de todas as escolas que tem no Estado. Não importa se ela é uma escola pública ou se ela é uma escola privada. Mesmo sendo as escolas municipais, o Estado vai lá, conversa com a secretaria e vê como que está a organização, tá? Não vão em cada escola do município. Por quê? Porque o próprio município já tem as suas supervisoras que vão ver como estão as escolas municipais, tá? Mas dentro do outro contexto de escolas privadas, escolas funcionais, escolas de associações, tá? Sejam qual for as outras demais escolas por exemplo, de educação profissional, tá? Todas elas são supervisionadas pelo Estado. O governo municipal, ele é responsável pelas creches, né, pela educação infantil e o ensino fundamental, que ele faz parceria com o Estado. Porém, é prioridade municipal o ensino fundamental, tá? E vejam bem, tanto o Estado como o município, eles investem 25% da receita dos impostos, tá? Então, gravam bem essa palavra, que eu já vou explicar por quê. No artigo 12, a União aplicará, então, anualmente, nunca menos que 18% no mínimo da receita resultante dos seus impostos, tá? Então, veja bem, aqui tem mais duas palavras para memorizar. A União, ela vai aplicar anualmente, tá? Então, ela vai investir muito dinheiro na educação. E 18% é o mínimo. Muito cuidado na prova. Por quê? Porque na prova pode acontecer de colocar no máximo 18%. E aí você vai lembrar só do 18% e pode errar na prova, tá? Os estados e o Distrito Federal aplicarão 25% no mínimo da receita resultante dos seus impostos, tá? Então, o Estado, além de ele receber toda essa receita dos 25% dos seus impostos estaduais e dedicar eles para a educação, mesmo assim,
a União vai estar também auxiliando o Estado sempre que for preciso, tá? A mesma coisa acontece dentro do município. O município vai fazer a sua arrecadação de impostos e dessa arrecadação, 25% vai para a educação. E é o máximo ou é o mínimo? O mínimo, tá, pessoal? Então, de todas elas, é o mínimo. 18% da União, 25% dos estados e municípios, tá? Agora, mas o município recebe dinheiro da União para auxiliar na educação, tá? Então esses 25% tá junto? Não. Esses 25% são arrecadados no município, esse cálculo é feito ali e esse dinheiro fica ali. O que vem da União é algo a mais que passa desses 25%, tá? Vamos ver, então, quais são as formas de arrecadações desses entes federados? Vejam bem, existem 4 formas de arrecadações de dinheiro, tá? Do que o governo, né? O governo, de forma geral, arrecada. Dos impostos, das taxas, das tarifas e das contribuições sociais. Essas são as 4 formas pelas quais o governo arrecada dinheiro do povo, né? Então, vamos lá. Os impostos federais que a gente mais conhece são, olha só, são 60% das arrecadações do país. E eles são, tipo, o COFINS, o PIS, PASEP, o INSS, são impostos federais, tá? Agora, impostos estaduais são 28% da arrecadação do país. E são eles, o ICMS, que você já ouviu falar, né? O IPVA, que é o imposto do carro, e assim por diante. Os impostos municipais, eles são, por exemplo, o IPTU, né? Que são os impostos de cada lote, de cada terreno que tem na cidade, e assim por diante. Isso que eu estou falando com vocês a respeito dos impostos não são situações que vocês precisam memorizar, mas o importante é você saber de onde que vem o dinheiro que é aplicado na educação. Isso você precisa saber, né? E aí nós temos também as taxas. O que são as taxas? É a exigência financeira imposta pelo governo ou alguma organização política ou governamental, ou pessoa jurídica, ou pessoa privada, né, para usar certos serviços fundamentais ou pelo exercício do poder de polícia. E uma das formas de tributo, né? É uma das formas do governo estar arrecadando dinheiro também. Porém, pessoal, esse dinheiro das taxas e das tarifas não vão nada para a educação. Tá? São as tarifas. As tarifas são uma nomenclatura, né, possível para que o preço de determinado serviço, né, seja feito por empresas privadas, podem adotar tarifas como forma de cobrança pelos seus serviços, tá? Uma delas, os serviços, que a gente sabe que tem as tarifas do transporte e assim por diante. São tantas tarifas que tem, né, por aí, tá? E aí, outra forma de arrecadação são as contribuições sociais, que são arrecadações para financiar políticas públicas, como para aposentadoria e pensões, programas de saúde, assistência social e seguro-desemprego. Então, vejam bem, todo o dinheiro que é arrecadado das contribuições sociais é um dinheiro que está ali destinado para aquela função. Por que as pessoas ficaram tão bravas com a reforma da aposentadoria, né? Então, pessoal, porque as contribuições sociais elas precisam se manter, né? E conforme aqui está dizendo na lei, diz assim que essa arrecadação é para financiar as políticas públicas, os aposentados, as pensões e tudo mais. E do jeito que estava indo as contribuições, não ia suprir as necessidades. Então, ia virar um colapso total, e aí não ia dar em nada. E por que a população faz um alarme total sobre isso?
Porque falta conhecimento. Falta conhecimento de saber por que está sendo feito, qual a necessidade disso, porque isso consta em lei, e a lei precisa ser cumprida, né? Mas veja bem, somente dos impostos é que vão incidir nas porcentagens dos entes federados como recursos para a educação. Entendeu? Então, vejam bem, as tarifas que você paga lá no seu município, esse valor não vai ser porcentagem de 25% dele para a educação. Não, não vai, porque é somente dos impostos, tá? E veja bem, a própria lei, ela traz uma previsão de onde será viabilizada a receita para execução dos benefícios aplicados na lei que foi aprovada. Entenderam? Então, assim, se a lei vem garantir um direito para o cidadão, a própria lei precisa saber de onde vai ser retirado esse valor. Por isso que são feitos ajustes daqui, ajuste dali, tira daqui, põe para cá e não sei o quê, não sei o quê. Como que fazem isso? Somente por emenda constitucional, né? Ou por uma nova lei que vem substituir tal lei assim, 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 tá? Então, por isso que são conquistas, né? Se uma coisa não está indo bem, se não está indo legal, então precisa ser conquistado, né? Para que vire lei e aí seja, então, garantido pela lei. Mas modificar ao belo prazer, o governo não pode fazer isso. Tá, pessoal? Então, não adianta, nesse ponto, você criticar o governo federal, nem o governo estadual e nem o governo municipal, porque eles vão fazer aquilo que está na lei. Porque se eles não fizerem, aí sim eles podem sofrer penalidades por irresponsabilidade fiscal, tá? E o parágrafo, então, primeiro explica que a parcela de arrecadação dos impostos transferidos pela União aos estados e aos distritos federais e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerado para efeito de cálculo previsto nesse artigo. Receita do governo que é transferir. O que é isso? Veja bem, eu fiz uma explicação aqui para vocês entenderem. O que esse parágrafo aqui está explicando? A União repassa 18% para os estados e municípios, certo? Ok. O Estado, ele disponibiliza para a educação a porcentagem que ele recebeu da União, mais os 25% dos impostos que ele arrecadou lá com aqueles impostos que a gente falou, do ICMS, né, do IPVA e tudo mais, tá? Os municípios, ele utiliza para a educação a porcentagem que veio da União e do Estado, né, alguma coisa que veio do Estado, e ela vai acrescentar esse montante, os 25% arrecadados, por exemplo, no imposto lá do IPTU, por exemplo, tá? Que vai para a educação, esses 25% que vai para a educação, tá bom? Então, essa é a explicação aí desse parágrafo. E passamos, então, para o artigo 212, parágrafo 2º, que diz o seguinte: os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados conforme o artigo 213, que inclui as instituições privadas também. Vejam bem, então, quando vai ter algum benefício geral, pode sim ser incluído algumas instituições privadas, tá? Mas aí tem que analisar, porque o artigo ele explica quais instituições que podem receber essa ajuda do governo aí, no caso de alguns projetos e algumas políticas públicas, tá? Geralmente são as escolas confessionais ou as escolas que são comunitárias, né? Que não pertencem a uma pessoa, por exemplo. Não é ao dono da escola lá, ele vai receber dinheiro do governo federal para estar auxiliando ali. Não, não é bem assim. Existe todas umas regras ali para receber. Por exemplo, existe a escola privada no seu município, não existe? Pois é, fique de olho e fala para eles que talvez eles podem estar recebendo dinheiro
do governo estadual ou do governo federal, né? Criando projetos, fazendo aí as suas necessidades, né? Desenvolvendo por meio de projetos e tudo, e enviando, solicitando as verbas, tá? Agora nós chegamos aqui, então, no parágrafo 3º do artigo 212, que diz o seguinte, falando sobre essa prioridade do ensino obrigatório, que é dos 4 aos 17 anos, né? E que se refere à universalização. Universalização, quando a gente fala em universo, né? A gente pensa no todo, tá? Então, pensar no todo do ensino obrigatório, nessa universalização. E também pensar na garantia de padrões de qualidade e equidade. Então, a palavra equidade, ela está sendo muito falada. Por quê? Se pretende dar, pelo menos, dar os padrões mínimos. Vejam bem, pessoal, com tantas garantias que a gente está estudando e lendo aqui nessas leis, a gente chega a pensar assim, nossa, ai, a educação tem tudo para ser uma maravilha mesmo. Mas vejam bem, conforme está organizado, é para atender o mínimo do padrão de qualidade, né? Então, pessoal, a questão no Brasil é muito uma questão de gestão de como fazer a aplicação de todos esses recursos, né? E essas receitas aí, tá? No parágrafo 4º, ele fala sobre os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, previstos no artigo 208 da Constituição, no inciso 7. Serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Vocês estão vendo? Da onde que vem o dinheiro da alimentação na escola pública? Ah, não, vem dos impostos, vem daqueles 25%. Não, não. O dinheiro que vem para os programas de alimentação e saúde para o ensino público não vem daqueles 25%, vem dos dinheiro de arrecadações de contribuições sociais. Vejam bem. Ou seja, aqui não entra os recursos dos 18% da União e nem dos 25% do financiamento, né? Isso é outra coisa, tá? E aí, no parágrafo 5º, diz o seguinte, que essa contribuição social, ela ainda é vamos dizer assim, é um aditivo, né? Que pode contribuir, porque se caso aconteça alguma coisa na educação, que os impostos não deem para cumprir, né, com a obrigatoriedade do ensino regular, que é a prioridade, né, por algum motivo, então a contribuição, ela vai estar financiando esse salário de educação, né? Então, esse salário de educação, ele vai ser para suprir, então, essas necessidades. Porém, o salário de educação, ele não é uma coisa que você vai falar assim, vou receber esse salário de educação e vou poder fazer o que eu quero com ele. Não, existem regras para ele também, tá? Então, por isso que os diretores, né, ficam muito atentos a todas essas leis. Por quê? Porque eles não podem usar o dinheiro de qualquer jeito, tá? E aí, por exemplo, aqui, ó, o que pode ajudar o salário de educação? Pode ajudar em gêneros alimentícios, pode ser em equipamentos para merenda escolar, transporte de alunos, obras e reformas dos prédios escolares, compra de material didático-pedagógico. Então, quando for necessário, né, se uma escola do município vai abrir uma sala de recursos ou alguma coisa assim, e não tem dinheiro suficiente, então é feito um projeto, uma solicitação, e aí vão receber, então, esse salário para a educação para suprir essas necessidades, tá? E aí, essa cota, né, estadual ou municipal para receber o salário de educação, elas são distribuídas proporcionalmente, vejam bem novamente, conforme o número de alunos matriculados. Vocês estão entendendo por que as escolas querem inchar tanto aluno nas suas escolas em salas de aulas pequenas?
Está explicado para vocês o que acontece? É isso que eu digo. Quando a gente começa a estudar a lei, a gente vê o porquê de muita coisa estar acontecendo na educação, né? Ou seja, quanto mais aluno eu tenho na escola, mais dinheiro eu vou receber, né? Então, mesmo que a sala está cheia, mas não importa, o professor vai reclamar? Vai, mas só que a escola vai estar ganhando, então, o dinheiro, o benefício, né? As cotas, né? Para receitas e tudo mais, tá? Um alerta, né, referente aos parágrafos 5º e 6º do artigo 212. É vedado, proibido, o uso de recursos referidos a esse caput nos parágrafos 5º e 6º desse artigo para pagamento de aposentadorias e pensões. Vejam bem, não pode usar esse dinheiro que recebeu lá da contribuição, não pode ser utilizado para pagar, talvez, pensões de professores, aposentadorias de professores. Não pode. Vocês estão entendendo, gente? Porque, às vezes, o governo municipal, por exemplo, recebe algum dinheiro do salário de educação e as pessoas, olha lá, recebeu dinheiro, e por que não paga, então, o pagamento da pensão dos professores e tal, que talvez está atrasado, alguma coisa assim? Não, porque não pode, gente. Não pode, tá? Ou seja, os custeios de aposentadoria dos professores e demais funcionários da educação não vêm desses recursos, tá? Então, aí eu sugiro ali para vocês, se vocês querem aprofundar nesse assunto aí do salário de educação, né? Vai que alguém pretende aí ser um dia diretor de escola, precisa estar muito ciente dessas questões aí também, tá? Então, eu deixo aqui o site para vocês procurarem. Ainda sobre o artigo 212. Na hipótese de extinção ou de substituição de impostos, serão redefinidos os percentuais referidos nos caput desses artigos e no inciso 2 do caput do 212-A, de modo que resultem recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento de ensino, bem como os recursos subvinculados aos fundos de que trata o artigo 212-A. Nós já vamos ver. Dessa Constituição em aplicações equivalentes a anteriores praticadas. Ou seja, o que está querendo dizer com isso daí, pessoal? É que os municípios, né, e os estados e a União, eles vão observar se algo não perdeu algum imposto, como a gente está ouvindo, que vai cair alguns impostos, vão aumentar outros, por que as pessoas ali ficam de olho naquelas questões? Por quê? Porque a educação pode perder muito com algumas quedas de alguns impostos, tá? Imagina, por quê? Porque lá diz, né, na lei que somente vai ser dos impostos, por exemplo, do IPVA. E se o Estado abaixa o imposto do IPVA, então, com certeza, a verba que vinha dos 25% do Estado também vai diminuir. Entendeu? Então, existe toda uma ligação muito grande entre essas arrecadações e a forma de como aplicar esses recursos, tá? Parágrafo 9º. A lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle das despesas com a educação, nas esferas estadual, distrital e municipal, tá? Então, por quê? Precisa, né, pessoal? Precisa ser fiscalizado, sim, para ver se o dinheiro está sendo aplicado conforme é para ser, tá? Então, que se não for fiscalizado, aí que acontece, então, de desvios de dinheiros e tudo mais. E aí se torna um problema, né? Porque o que a gente vê? A lei em si não é um problema. A lei em si é algo bom, né, que acontece. O problema é a gestão. A gestão que, às vezes, faz falcatruas e aí acaba perdendo, né? Perdendo receita, perdendo dinheiro, enganando ou ludibriando e assim por diante, tá? Vamos entrar, então, agora no artigo 212-A. E por que esse artigo foi inserido aí dentro da Constituição? Vejam bem, ele foi incluído como emenda constitucional em 2020, tá? Então, vamos dizer que é um artigo bem fresquinho, né, na Constituição Federal, tá?
E aí ele diz o seguinte, que os estados, Distrito Federal e município destinarão parte dos recursos a que se refere ao caput do artigo 212 dessa Constituição para a manutenção e o desenvolvimento do ensino na educação básica, né? E a remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. Então, nós vamos ver, então, agora, porque vejam bem, tá? Todas as verbas, né, os recursos recebidos, precisam ser para manutenção e para remuneração. Então, vamos lá. No inciso 1, explica o seguinte, que a distribuição dos recursos é de responsabilidade entre o Distrito Federal, os estados e os municípios, é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de um fundo de manutenção e desenvolvimento de educação básica e de valorização dos profissionais da educação. Sabe qual é esse nome desse órgão? É o Fundeb, pessoal. E vejam bem, o Fundeb, ele não é considerado no âmbito municipal ou federal. O Fundeb, ele é algo que é do âmbito estadual, tá? Então, este cálculo de distribuição de recursos e responsabilidade acontece entre os estados e que vai interferir lá nos municípios e também nos estados. Então, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula número 2 e vamos agora partir para a resolução das questões. Questão número 1. A atuação prioritária no ensino fundamental é competência comum atribuída pela Constituição Federal aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal, no âmbito do regime de colaboração para a organização dos sistemas de ensino. E eu pergunto para vocês, essa questão, ela é certa ou errada? A atuação prioritária do ensino fundamental é competência comum atribuída pela Constituição Federal aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal, no âmbito do regime de colaboração entre eles, né, para a organização dos seus sistemas de ensino. Isso mesmo, certo, então, né? Vocês responderam, ok. Vamos para o número 2. Condições para o acesso e permanência na escola pública ou privada, independente do local e residência do aluno, constitui um direito assegurado pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Sim, certo. Ou eu estou errando tudo hoje? Não, você sabe por quê? Olha só, aqui pode pensar assim, que aquele caso que eu dei o exemplo ali de bolsa, tá? É num caso extremo, e é uma bolsa, e essa bolsa não pode ser permanente. Lembra que eu falei que ela só pode ser por um pouco tempo, porque o poder público tem obrigação de ampliar a construção de escolas naquela localidade? Vocês estão vendo? Mas é muito bom que acontece isso, porque é aí que a gente vê a reflexão da questão. É a Olha só, palavra permanência, né? exato, com essa questão, porque assim, existe possibilidade do governo, o poder público, ofertar uma bolsa de estudo para uma criança estudar numa escola particular? Sim, existe. Existe por quê? Aí tem uma resposta. Porque não, se não tiver escola pública e tudo mais, né? Então, mas essa questão, aonde é que a gente vem reconhecer que ela é uma alternativa errada? Porque aqui está dizendo o acesso e permanência na escola pública ou privada. Não, porque não é permanente aquela bolsa lá, né? Tá bom? Então, essa questão aí é uma questão errada, tá? Aqui, ó. Eu coloquei aqui a correção, né?
Vamos agora para a questão 3. Com relação à criança, assinale verdadeiro ou falso. Atualmente, é foco da implementação de políticas públicas vinculadas a diferentes esferas de atuação governamental, com assistência social, saúde e educação. É ou não é verdade que, hoje em dia, as políticas públicas elas estão vinculadas no governo e elas têm uma ligação muito forte de assistência, saúde e educação? Verdadeiro ou falsa? Verdadeiro? Verdadeiro, certo? A criança é reconhecida como sujeito social e histórico detentora de direitos sociais? E aí? Verdadeiro. Verdadeiro. A Constituição Federal de 88 é um novo marco histórico ao reconhecer a criança como cidadã? Verdadeiro. Sim, né? Sim. Veja bem, se você ficou com dúvida nessa terceira opção, olha só, a primeira vocês falaram logo que é verdadeira, a segunda também. Então, veja bem, aí você ia ficar entre essa dúvida aqui, na letra C ou da letra D, não é verdade? Então, Sim. você precisava saber mesmo se é ou não é um marco histórico, né? Reconhecer a criança como cidadã. E eu digo para você que essa questão é verdadeira, tá? Então, a opção seria a letra C. A Constituição de 88 e a Lei de Diretrizes e Bases de 96 estabelecem a gestão democrática como princípio para a organização e gestão do trabalho pedagógico nas instituições públicas da educação básica. Analisa os pressupostos considerando gestão democrática, a autonomia pedagógica e administrativa dos sujeitos da escola, direção, professores, funcionários administrativos, alunos e responsáveis, em construir, implementar e avaliar o seu projeto político-pedagógico. E aí, verdadeira? Verdadeira, né? É uma gestão, ó, todo mundo participando, direção, professores, funcionários, né? Todo mundo junto aí, trabalhando para o projeto político-pedagógico da escola. Segundo, hierarquização das funções que compõem a estrutura organizacional da escola, tendo em vista que, em sua gestão democrática, o papel do diretor é fundamental para o sucesso dos processos pedagógicos. É isso? Não, falso. Falso. Construção de uma cultura organizacional que assuma a participação como elemento fundante da organização e gestão do trabalho pedagógico, com finalidade da autonomia dos sujeitos que compõem essa comunidade escolar. Deu até um discurso bonito, né? Falando dessa finalidade, autonomia desses sujeitos que compõem essa comunidade escolar, né? Então, quem traz isso é o princípio da gestão democrática, né? Então, é uma questão verdadeira. Verdadeiro. Tá? 4. Construção coletiva do projeto político-pedagógico, fortalecimento do conselho escolar, implantação de canais efetivos de participação dos alunos, grêmios estudantis e de pais, associações de pais e mestres. E aí, tudo isso vem ou não vem contribuir para uma gestão democrática? Sim. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Isso. Negação das diretrizes e normas emitidas pelo sistema de ensino e pelo MEC. Ai, por aí já dá para ver que não é verdadeiro, né? Negação das diretrizes e normas emitidas pelo sistema de ensino e pelo MEC. Não, gente. Nossa escola, seja em qualquer lugar do Brasil, ela está ligada a esse sistema, pertence a esse sistema macro, né? De educação, que é o sistema de ensino. Então, essa questão é negativa, né? Então, vamos ver aqui quais são as alternativas. A alternativa correta é número 1,
Número 3 e 3 4. e o número 4. Isso. 1, 3 e 4. Alternativa C. 1, 3 e 4. Ok? E aqui está o gabarito, então. Tá? Como atividade, pessoal, então vai ser o seguinte: vocês vão fazer o resumo, né, desses artigos, colocar no caderno de vocês, tá? Para ter esse caderno bem organizado para consultas futuras, né? Estudos futuros, tá? E eu vou estar mandando, então, para vocês a questão do texto sobre o Fundeb, né, para aprofundar ainda mais aí, para vocês estarem estudando, tá? Eu agradeço a atenção de todos vocês. Até a